Fala família vascaína, bom dia, tudo bem com vocês? Fazer aqui um vídeo pequeno, mas rápido e importante para falar que o Vasco está vivo de novo. O time que estava praticamente morto no campeonato, praticamente a torcida do Vasco tinha jogado a toalha, a torcida do Vasco tinha desistido já, né? Porque perdeu para o Corinthians 4-2 e os adversários iam jogar no dia seguinte, no caso desses adversários que são Bahia, Cruzeiro e Goiás, né? E também o Santos. Bom, vamos falar do Santos. O Santos tomou uma chinelada do Fluminense. Eu achava que o Fluminense ia entrar com o time em reserva. Não, o Fluminense entrou com o time titular e deu aula de futebol na Vila Belmiro em cima do Santos. Meteu logo 3-0. Martinelli chutou de fora da área no cantinho. O goleirão do Santos, que é um bom goleiro, o Marcos Felipe, não conseguiu fazer a defesa. E o Fluminense, depois de fazer 1-0, continuou jogando, diferentemente do Vasco, que fez 1-0 no Corinthians e recuou. O Fluminense foi para cima, fez o segundo com John Arias de cabeça, e depois ainda fez o terceiro com ele, nosso ex-germancano, matando aí o jogo 3-0, goleando lá na Vila Belmiro o Santos. Bom, dito isso, vamos para o jogo do Bahia. O Bahia enfrentou o São Paulo também. Todo mundo achava aí que o São Paulo, por Rogério Ceni ser um grande ídolo do tricolor paulista, que o São Paulo poderia aí fazer corpo mole. Não foi assim não, galera. O São Paulo jogou e eu vou dizer uma coisa, o São Paulo poderia ter feito até mais gols. O goleiro do Bahia fez importantes defesas. Claro que o Bahia teve suas chances também. E no finalzinho, galera, o São Paulo conseguiu aí fazer um gol e vencer a partida, jogando aí o Bahia para trás do Vasco. O Bahia tem 41 pontos e o Vasco tem 42. Então, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, por exemplo, se o Bahia perder os dois jogos e o Vasco perder os dois jogos, o Bahia cai e o Vasco fica. Mas o Bahia tem um adversário teoricamente mais fácil, o América Mineiro, fora de casa, vai enfrentar o América Mineiro em Minas. Teoricamente, é o adversário dos outros concorrentes do Vasco, é o adversário mais fácil, porque o Vasco vai pegar o Grêmio na arena do Grêmio, adversário dificílimo. O Grêmio que ganhou do Goiás ontem 2-1, rebaixando o Goiás. O Goiás é o terceiro clube brasileiro aí rebaixado, vai jogar a Série B em 2024. E temos agora o Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou também ontem contra o Atlético Paranaense em casa. O Cruzeiro que teve volta do seu torcedor. E o Cruzeiro quase perdeu. No finalzinho, o Cruzeiro conseguiu empatar esse jogo. Quase no finalzinho mesmo, quase nos acréscimos, o Cruzeiro conseguiu um empate. Estava perdendo de 1-0 para o Atlético Paranaense. Então ficou tudo como estava. O Vasco com 42, o Bahia com 41, o Cruzeiro com 45, né? Com esse empate, ganhou mais um ponto. E o Santos com 43. Bem, quais serão os jogos? Todo no mesmo horário, domingo, às 6h30. Terá Atlético, América Mineiro e Bahia, 6h30. Grêmio e Vasco, 6h30. Santos e quem é o adversário do Santos? Eu acho que é Santos e Atlético Paranaense. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver quem é o adversário do Santos, mas eu acredito que seja o Atlético Paranaense, o adversário do Santos, lá na casa do Atlético Paranaense. Então é um jogo duríssimo também para o Santos, mas o Santos que vem conseguindo vitórias assim inigualáveis, né? Tipo, jogou em Brasília contra o Flamengo e conseguiu vencer o Flamengo lá em Brasília, quando todo mundo dava a vitória do Flamengo. Então, o Santos vem fazendo isso, né? Algo fora da curva, que é ganhar jogos que a mídia, a própria torcida santista não acreditaria que ele ganharia, e ele foi lá e ganhou. Foi o caso do jogo do Corinthians, que ele conseguiu vencer com gol de pênalti também no finalzinho, e o jogo do Flamengo. Por isso que o Santos está com essa sobrevida aí. E o Santos, galera, que vinha aí de 7 jogos invicto, sem perder, até tomar essa chinelada aí do Fluminense em casa. E o Vasco vinha de 6 jogos sem perder, até tomar também aquela chinelada lá contra o Corinthians em São Januário. Então, todos os adversários que estavam, teoricamente, né, que não tinham jogado, perderam também. Isso ajudou aí o Vasco a ter uma esperança no campeonato. Mas se o Vasco quiser continuar vivo
no Brasileirão permanecer na Série A para 2024, ele vai ter que ganhar do Grêmio lá. E é um tabu, porque o Vasco nunca ganhou do Grêmio lá. Mas tabu, meu amigo, minha amiga, é para ser quebrado. Chega de ficar triste. O importante é o seguinte: podemos arrancar um empate lá, é positivo, porque depois vamos pegar o Bragantino em casa, o Bragantino que perdeu para o Fortaleza de 2-0. Então vai ser um Bragantino é, não desesperado, mas assim, sem dar mais importância, porque não vai mais brigar pelo título. O Bragantino que já está praticamente garantido na Libertadores. Outro fator, falando em Libertadores, o Grêmio ontem classificou com a vitória sobre o Goiás. O Grêmio já está, teoricamente falando, já garantido. Teoricamente não, o Grêmio já está garantido na Libertadores 2024. Então pode ser aí vamos dizer assim, dar uma tirada de pé contra o Vasco, não vai jogar com aquela, sabe, aquele ímpeto para ganhar o jogo, porque já não está brigando mais por nada, o título vai ficar aí com o Palmeiras já tem 3 pontos na frente do Botafogo, imagina na frente de Grêmio, que tem só 62, na frente de Flamengo, que tem 63, né não, galera? Então, o título praticamente já está aí, só se o Fluminense atrapalhar a vida do Palmeiras, que o próximo jogo aí do Palmeiras vai ser contra o Fluminense, só se o Fluminense, mas vai ser, o Palmeiras vai jogar em casa contra o Fluminense. Mesmo que o Fluminense entre com um time forte aí, o time titular, eu acredito que não seja páreo aí para esse Palmeiras, que mentalmente é um time muito forte. É isso, meus amigos. Próximo o jogo do Vasco vai ser no domingo, 6h30. Importantíssimo. Todos os jogos dos times que estão brigando para não cair vai ser no mesmo horário. O Bahia jogar 4 horas, mas pediu a CBF e a CBF autorizou. O jogo também vai ser às 6h30. Então, vamos aí cercar esses times e a crer. Deus é poderoso para fazer milagres, né, galera? Então, você que crê aí que Deus pode fazer um milagre, que o Vasco pode ganhar sim do Grêmio lá, dá o seu joinha, comente aí. Você diga aí se você acredita ainda que o Vasco não vai cair, você acredita na vitória do Vasco, confia. Vamos orar, vamos buscar a Deus que vamos conseguir sim uma vitória. Por que não? Sai de lá com a vitória, com esses 3 pontos aí, dando uma esperança. E se a gente ganhar do Grêmio e o Palmeiras perder para o América, é claro, o América é um time já rebaixado, mas o América vem dificultando a vida de muitos times aí no Brasileirão. Claro que tomou uma chinelada de 3-0 para o Flamengo, também tomou uma goleada do Palmeiras, mas assim, o América Mineiro vem fazendo jogos difíceis, principalmente contra o Vasco. O Vasco conseguiu vencer o América com um gol de Bahia ali nos acréscimos. Então, espero que o América dificulte mesmo aí a vida do Bahia, atrapalhe o Bahia, para que o Bahia não venha vencer esse jogo. E o Vasco, com um milagre, Deus quiser, vai conseguir esses 3 pontos lá no Rio Grande do Sul, essa batalha épica aí de Porto Alegre, vai sair de lá com os 3 pontos e vamos para São Januário finalizar aí com o Red Bull Bragantino, conseguindo esses 6 pontos, chegando aos 48 pontos e já focar no ano que vem, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Forte abraço, meus amigos, até a próxima.